Olá, amigos, tudo bem? Todos nós convivemos com situações econômicas que envolvem aumento e queda nos preços. É um processo que se dá de forma natural e tem um princípio básico: oferta e procura. Quanto maior a oferta de um produto e menor o interesse dos consumidores por ele, os preços caem. Quanto maior o interesse e menor a oferta do produto, os preços sobem. Desvalorização e valorização. Precisa existir um equilíbrio razoável entre produção e consumo. Quando há desequilíbrio de produção e consumo, nós podemos encontrar situações que se agravam e viram até mesmo crises, como aconteceu em 1929, considerado por muitos a maior crise econômica da história. O que aconteceu em 1929? Foi o resultado de um período longo em que, a princípio, houve muita produção e muito consumo, que foi o início dos anos 20, mas que quando chegou em 1929, a produção era muito maior do que o mercado consumidor disponível. Então, de repente, as empresas perceberam que aquilo que elas produziam não seria vendido, ou seja, a produção não seria mais necessária até que houvesse um equilíbrio com o mercado consumidor. Mas a discrepância foi tamanha que não houve tempo para acomodações, virou crise. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Uma bolsa de valores era um local onde se negociavam partes de empresas que a gente chama de ações. Hoje o processo é um pouco diferente, um pouco mais moderno. Então, naquele local, você negociava partes daquelas empresas. A empresa estava valorizada de acordo com o volume da sua produção. Mas se o produto daquela empresa estava desvalorizado no mercado, qual que era a atitude daquelas pessoas que tinham ações daquela empresa? Queriam vender suas ações. Só que todo mundo vendendo ações ao mesmo tempo e praticamente ninguém querendo comprar ações, foi uma quebradeira, uma desvalorização assustadora. As empresas em grande quantidade faliram. O desemprego foi muito grande e o impacto arrasou o país e afetou o mundo todo. Como assim afetou o mundo todo? Nós estamos interligados. Hoje, ainda mais do que em 1929. Então, quando o país passa por dificuldades econômicas, principalmente quando é um país grande produtor e grande consumidor, ele impacta outras regiões. Então vamos usar como exemplo o Brasil. O Brasil, em 1929, ele vendia muito café para os Estados Unidos. O café era o principal produto da nossa economia e o café era exportado principalmente para os Estados Unidos. Então, de repente, a gente vai perder o nosso grande comprador. Porque em dificuldade econômica, o país deixa de comprar de outros países. E aquilo vira uma bola de neve, porque aí a dificuldade de um que não consegue mais comprar vai também atingir o outro, que vai ficar com seu produto estocado, como era o caso do Brasil e muitos outros países, e o produto estocado vai desvalorizar.
vai fazer com que não seja necessário produzir mais, pelo menos por um período. E é uma situação que se alastra. Os americanos conseguiram reverter o jogo com um programa de recuperação econômica que fez com que, aos poucos, o país criasse uma política de empregos e de investimentos e voltasse a trilhar o caminho de potência econômica. O que a gente pode refletir e aprender com as crises é básico. Em economia é preciso haver equilíbrio, porque estamos todos interligados e o excesso de um pode gerar a falta do outro. Esse equilíbrio precisa principalmente ser na relação oferta e procura, para que consigamos caminhar dentro da dinâmica do mercado, consumindo de forma inteligente, produzindo de forma responsável, para que não criemos anos de euforia seguidos depois de anos de desilusão. O consumo, na verdade, talvez seja um dos conceitos mais desafiadores, não da história, mas das nossas atitudes. Porque, de certa forma, quanto mais o tempo passa, nos tornamos mais consumistas e mais interessados na variedade do mercado e o que ele tem para nos oferecer. É preciso sensatez, porque desequilíbrio econômico arrasa vidas, famílias, empregos e países inteiros. E nem todos nós temos a capacidade de nos recuperar rapidamente, como acontece com alguns países economicamente mais estruturados. A condução de uma recuperação econômica é primordial para nos afastar de qualquer histórico de crise. Mas cada um com seus contextos e suas possibilidades. É melhor evitar a crise para assim não precisar sair dela. Não é mesmo? Observando e aprendendo. Tem coisas na história que nós não precisamos de repetir. Um beijo para vocês.